Olá, sejam bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores. Eu sou Marçal Siqueira, sou o host aqui, sou responsável por este espaço, sou jornalista e eu tenho sempre a alegria de receber pessoas que eu não faço apenas perguntas, eu aprendo com as respostas, que é o mais interessante. Por isso que eu tenho sempre aqui, às terças-feiras, um convidado que traz o seu conteúdo e não é só conteúdo de vitória, de que tudo deu certo, tem as dores. Eu também gosto de ouvir as dores porque isso municia você que de repente está pensando em começar, acha que tudo vai ser maravilhoso, que empreender é fácil, que empreender é como administrar qualquer coisa. Não, não é. E por isso que sempre os meus convidados trazem grandes possibilidades aqui. Hoje o meu convidado é Flávio Galhardi, empresário, visionário no ramo de fast food. Ele também tem rede de franquias, começou a vida como catador de recicláveis. Isso mesmo. Se eu tivesse pedindo para alguém anotar, grifa essa parte aí, o catador de recicláveis. Empreendeu com muita garra e hoje ele gerencia 2 lojas próprias e 17 franqueadas. Diria que uma conquista impressionante. Daqui a pouco eu vou falar com ele. Mas antes eu quero apresentar o meu convidado co-host aqui, que é o Davi Pamplona, que hoje também vai fazer parte aqui do nosso Cápsula Cast. Você está hoje na posição de perguntar. Tá tudo bem aí? Tudo certo? Tranquilo. Obrigado mais uma vez aqui com você, é sempre um prazer. Última vez que eu vim aqui eu estava no lugar do Flávio, agora é legal estar desse lado, né? É, aqui a gente pode perguntar e deixar ele se virar, né? Flávio, seja bem-vindo. Que prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Marçal. Obrigado, Davi, do convite. É uma honra estar aqui. Tentando colaborar, né? Não, com certeza. Tentar colaborar. Vai dar certo. Hoje a gente quer mergulhar nessa sua jornada e nos primeiros passos que fez você chegar a essa visão de futuro, que eu acho que não terminou, você deve ter muita coisa na cabeça ainda por fazer e para acontecer, né? Mas uma das coisas que eu queria começar é como alguém sai de catador de reciclável para dono de uma rede de franquias. Então, Marçal... Que receita de bolo que eu quero também. É legal, né? Você já quer pegar no... Já... Então, a questão é o seguinte, né? Eu acho que, eu penso que é uma veia empreendedora mesmo, né? Eu tinha 14 anos, 15 anos e eu e 2 amigos tivemos assim, cara, o que nós vamos fazer para ganhar dinheiro, para ir para balada, para poder comer bem, beber bem, né? E nós compramos uma caminhonete que hoje vale uma grana, né? Aquelas Chevrolet 1950, que hoje é chapa preta, né? E saímos, nós vimos uma oportunidade, não existia internet, nada, isso há quase 50 anos atrás, e nós saímos nas fazendas e compramos os sacos que eles usavam de fertilizantes, né? E a gente levava uma balança que não era digital, era aquelas balanças que a gente punha... De contrapeso. De contrapeso, exatamente. E ninguém sabia, eles iam jogar fora os sacos. Então a gente comprava preço assim, nós fomos numa indústria de Londrina, vimos quanto você paga nos sacos se a gente trouxer reciclável. Ah, pagamos tanto. E nós pagávamos muito menos do que isso, então tínhamos um spread legal. E foi assim que nós fizemos. Esse foi o, assim, eu entendo, você precisava do dinheiro? Dinheiro a gente teoricamente precisa tanto, mas a questão do empreendedorismo, olhar assim, uma oportunidade, mas tem saco, estão jogando fora, tem quem compra, vamos fazer esse... Então nós começamos tal e ficamos 1 ano fazendo isso aí, muito, muito legal, deu muita grana e foi bacana, mas chegou um momento que paramos e fizemos outras questões que no decorrer do bate-papo eu vou falar. E daí foi... 1 ano já teve algum salto para alguma coisa diferente depois disso? Então, rapaz, aí nós fomos, pra você ver, né? O que aconteceu? Na verdade, a gente era menor de idade na época, né? E os guardas pegaram e tomaram a caminhonete. O guarda pegou nós andando caminhonete e tomaram nossa caminhonete. Então nós ficamos meio... Já não tínhamos guardado o dinheiro, né? Que o dinheiro era para o dia a dia. E ficamos sem a caminhonete, o que nós vamos fazer? Aí nós fomos ser... jardineiro. Nós compramos uma máquina não elétrica, que era muito cara, uma máquina manual. Os mesmos Os meus 3, nós éramos em 3.
E aí nós fomos fazer jardim. Andávamos na redondeza ali de Londrina, onde a gente conhecia, e fazíamos jardins. Era no tesourão e na máquina. Então, a questão era o seguinte, nós nunca paramos, né? Aí você fala assim, e os dois? Rapaz, infelizmente eu perdi, eram amigos assim, os dois num acidente. E eles acabaram falecendo, e eu fiquei sozinho. Mas a gente era empreendedor. Aí ficamos um tempo fazendo jardinagem, já vou passar à frente, fazendo jardinagem, aí nós começamos a fazer também, pintar bonequinho de gesso e vender de porta em porta. Quer dizer, era louco o negócio, né? Cara, a gente ganhava muito dinheiro e gastava muito, porque não pensava em poupar, nada disso. Esse era o intuito também, foi o que Era você falou no começo, o intuito era porque, cara, era todo sábado em churrascaria. 3 moleque de 16 anos, a gente ia e levava os amigos que não tinham grana. Então, esse era o nosso negócio, né? Então, a gente não pensava assim, vamos guardar o dinheiro para fazer tal coisa, tal. Não, era empreendedor para gastar o dinheiro. Para o que nós vamos fazer? E daí, por infortúnio, os dois se acidentaram de moto e nós tínhamos comprado moto, eu comprei moto, ele comprou moto. Isso bem para frente? Ou... Não. Começamos com, eu falei 14, 15 anos ali, eles faleceram com 17 para 18 anos. Uma judiação, assim, foi terrível, mas tudo bem, a vida que segue. Bom, eu falei do Davi, deixa eu explicar, né? Porque o Davi está aqui como co-host, né? Eu tenho aqui os meus apoiadores, né? Flávio Pamplona, Empório Coisas de Minas e também o Profeta Barbearia. Sempre trago eles aqui para que eles também me tragam convidados que eles conhecem a história, e o Davi está aqui exatamente porque ele é Pamplona hoje aqui em Maringá, né? Teve que também sair, né, da zona de conforto para empreender aqui em Maringá, pegando um legado do Vinícius, que foi para Curitiba, e hoje ele é o co-host aqui. Já quer perguntar a primeira aí? Fica à vontade. Vamos lá, pode ser. Bom, eu conheço o Flávio até que bastante, né? A gente nem comentou isso aqui ainda. Não falei nada ainda, né? Bom, ele é meu sogro, foi um convite, é um desafio para ele estar aqui. E muito obrigado por ter vindo, veio lá de Londrina. Eu não sei se estão liberadas as perguntas de genro, tá? Não. Essas aí eu não vou fazer agora. Porque pode ter alguma coisa que não vai dar certo, né? Não, e vai que vamos manter esse relacionamento. Vamos manter. E vai que ele faz a pergunta de sogro também, né? Aí, melhor não. Bom, Flávio, olhando para trás, você já trabalhou com muitas coisas, além do que você acabou de comentar aqui, que eu sei. Já trabalhou até em rede de posto, já teve seguradora, né? Você já empreendeu de diversas maneiras. Mas olhando para trás, em tudo que você já empreendeu, teve algum erro que quase te derrubou, assim? E o que você conseguiu tirar de lição e aprender com esse erro ou esses erros também? Isso é uma coisa muito legal a se falar. Então, só para complementar. Então, eu falei que eu parei aonde? No bonequinho de gesso. Isso, bonequinho de gesso. Nisso, eu fui ser gerente de um posto de gasolina, comprei o lavador do posto de gasolina, eu gerenciava e com a gerência eu pagava o arrendamento do lavador. Aí toquei isso aí, montei uma fabriqueta de produto de limpeza, eu punha os galões na Kombi e saía vendendo em Londrina. Então, isso que eu estava falando. É tudo empreendedorismo, né? E daí, você me pergunta assim, o que eu aprendi com tudo isso e onde que foi meus erros? É isso que você perguntou? Se teve algum erro que quase te derrubou. Cara, o que eu penso, como eu tinha essa facilidade em empreendedorismo, eu não pensava no futuro. Então, eu fazia tudo que eu ganhava, eu gastava, e tudo que eu fazia, eu gastava. Eu não era casado, eu era solteiro e tudo, e esse foi meu erro. De não pensar o seguinte, eu posso guardar, eu tenho que guardar. Perfeito. Então, eu só tive comércio, né? Então, no comércio ele é muito volátil, né? Uma semana, um mês você está muito bem, o outro mês há algo. Agora nós estamos passando assim, uma guerra, teoricamente, né? uma guerra, uma crise, né? Vamos dizer assim. Então, se você não tiver uma base, você não vai conseguir chegar lá. Então, eu penso que o erro meu foi exatamente isso. Talvez por inexperiência, por ser muito novo, não guardar algum recurso para momentos ruins que tudo isso aconteceu. Sim. Lembra no início? Pegaram nossa caminhonete. Se eu tivesse dinheiro guardado, eu compraria outra caminhonete. Eu não tinha dinheiro, não conseguia comprar outra caminhonete, acabou o negócio. Então, e sempre foi assim. E sempre esse ciclo se repetia.
Até que daí eu tive uma corretora de seguros, como você já falou. Depois de tudo isso, eu parti para uma outra coisa. Fui trabalhar de funcionário numa seguradora, saí da seguradora, montei uma corretora de seguro. Aí eu casei. E talvez essa seja uma chave virada, muito interessante, né? Sim. Assim, fala, pô, você casou. Porque a gente vê, estava conversando eu e o Marçal aqui, sobre questões de religião, não de religião, mas de questão espiritual, não é religião, é espiritual. O casamento é uma bênção, né? Para quando você faz a coisa certa. Então, eu creio que minha esposa entrou na minha vida e conseguiu começar a equilibrar isso. Sim. Então, conseguiu. E aí eu comecei a guardar, e eu tinha corretora, e aí eu comecei a guardar alguma coisa, fazer um patrimônio. E aí então o erro é esse aí, é você não pensar no futuro. E talvez muito jovem eu não pensei no futuro. Quando você fala dos meninos que caminhavam contigo, né, que foram os primeiros empreendedores ao seu lado e eles partem muito cedo, a partida deles te impulsionou a pensar, agora sou só eu mesmo, não tem mais o que fazer, sou eu que vou ter que conduzir o que eu pensar daqui para frente, ou você já era o líder deles? Então, o que acontece, Marcelo? Uma pergunta interessante que nunca me fizeram, cara, e muito, muito legal, que você está me fazendo pensar, né? É um podcast muito interessante, né? Que senão você vem e vou te fazer essa pergunta e você responde assim, né? E isso não acontece aqui. Uma pergunta que até mexe assim, até com a minha emoção, né? Porque eram realmente dois parceiraços, né? Assim, e eu penso que eu era um pouco o líder ali. Mas o que aconteceu? Eu sempre, nas minhas outras coisas, como foi o posto de gasolina e a corretora, eu sempre busquei assim uma sociedade. Eu sempre queria alguém perto de mim. E eu tive que mudar isso lá na frente, que depois nós vamos falar de restaurante, e hoje, às vezes eu dou palestra em algumas empresas e eu falo assim, a pessoa pergunta, e daí, eu estou pensando em montar uma coisa, queria uma sociedade. Eu falo, cara, não tenha sociedade. Toque o seu negócio sozinho, não faça a sociedade. Já conversamos, inclusive, sobre isso, né, Davi? Sociedade é a tua família, mas a família é núcleo, família mesmo. Porque se você ampliar isso aí, você pode ter problema. Mas essa dependência de sociedade, eu creio que eu carreguei em função desses amigos, dessa pergunta que você me fez. Agora que eu estou pensando nisso, interessante, muito interessante, sim. Até eu agradeço você, assim, porque me fez voltar no tempo, numa coisa assim que eu não tinha pensado. Falei, rapaz, é isso então. Foi pela falta deles que eu buscava uma sociedade para amparar o meu psicológico. Tinha nada a ver com a capacidade, eu imagino. Não que eles não eram capazes, não que os sócios não eram capazes, não estou dizendo isso. Absolutamente. Hoje, mas olhando... hoje você me fez pensar que era uma dependência psicológica. Assim, cara, porque quando muito você legal. Perde eles, né? Você passou até a orientar, e não tem a ver, pelo que você me diz, com erros deles lá do passado, de não terem sido, de repente, aquilo que você esperava como sócios. Não, né? Absolutamente. Mas hoje você pensa assim, olha, dá para fazer sem ser um sócio formal, mas tendo o seu núcleo principal como uma sociedade, digamos que, entre aspas, infalível, né? Como é que você vai, pelo menos eu penso assim, como é que você vai trair a tua esposa na sociedade? Como é que você vai mentir para ela o caixa? Como é que você vai dizer para ela assim, a gente fatura tanto, mas não fatura tanto, né? É difícil. Né? Aí é mais complicado. E na sociedade sempre tem aquela questão, né? Se você perguntar para dois sócios que separaram, para o sócio A, sócio B, você chega no sócio A e fala assim, por que você separou? Não, só eu trabalhava. Eu era o espírito do negócio. Sempre um culpa o outro, né? Ninguém consegue assim, enxergar, né? Ninguém vai bater no peito e falar, rapaz, acabou a sociedade, sabe por quê? Porque fui eu. Porque eu era ruim. Cara, eu gastava muito, eu não trabalhava, etc. Tal. Então é tranquilo isso aí, eu entendo também, né? Nós somos assim, o ser humano é assim. É fácil passar a culpa para o outro. A gente estava falando sobre isso também. Né? Bom, a gente vai abrir o segundo bloco, mas antes de ir para o segundo bloco, eu já disse que o Davi está aqui por conta de ter conteúdo, obviamente, né? Já foi entrevistado aqui do Cápsula Cast, e porque é um parceiro
eu quero que vocês conheçam a Flávio Pamplona Alfaiataria, um lugar onde as pessoas são acolhidas, são atendidas, e o mais interessante é que o ambiente acaba se tornando um ambiente de relacionamento e negócios, não apenas negócios. Eu muitas vezes vou lá, a gente conversa sobre tudo e depois eu penso, preciso de um terno, preciso de uma camisa, de um calçado, e eu acabo que às vezes conversando sobre tudo e só no final a gente fala de negócios. E esse ambiente que eu quero que você conheça, que é a Flávio Pamplona Alfaiataria. Bom, vocês conheceram a Flávio Pamplona Alfaiataria. Eu já vou emendar a vinheta do segundo bloco, que a gente vai falar de desafios e erros no caminho. Vamos lá. Já estamos no segundo bloco. Nosso convidado aqui do Cápsula Cast Empreendedores, Flávio Gagliardi. Agora a gente vai entrar no que ele está fazendo hoje, né? Flávio é do mercado de fast food, não tem problema falar o nome, tranquilo, tá? Sem grilo, né? Tá bom. E é um ambiente que eu coloquei aqui no roteiro até que é meio impiedoso, né? Porque fast food, alimentação, eu falo que as pessoas trabalham quando os outros descansam. Exatamente. Né? E com possibilidade de erro mínimo, né? Porque qualquer problema na alimentação, o cara já fala, não volto mais aqui e tal, né? Muito sensível, né, Marcelo? Sensível. Muito sensível. Dificuldades de entrar nesse mercado, de crescer, de multiplicar lojas. Então, sempre foi um sonho ter restaurantes, né? Uma lanchonete, todo. No meio dessas coisas todas. Você é bom de cozinha? Você gosta de cozinhar? Cozinho bem, cozinho bem. Tem alguns pratos que eu faço assim, né? Na verdade, apesar de Mr. Chef, que é a marca, tem uns pratos básicos, mas normalmente as receitas são feitas por mim, né? Eu faço, vamos fazer tal coisa assim, assim, assado. Né? Então, é isso aí. E eu sempre tive essa veia de comida, assim, né? Eu estava lembrando aqui, eu pulava muito carnaval na época, então a gente pulava na rua, então ia pular na rua, o que eu fazia? Eu montava um espetinho no final da rua para todo mundo comer espetinho. Então, sempre mexendo com comida, sempre... Lembra do lavador que eu te falei? Também pus uma coisa de comida ali. Então, sempre mexendo. E a minha vontade era ter. E aí surgiu uma oportunidade de eu ter uma lanchonete dentro de um shopping. E aí que eu comecei toda a minha carreira de fast food, assim. Isso foi em 95, 30 anos atrás. Né? 95, se não me falha a memória, não tinha ainda internet rápida. Não, era discada ainda. Porque eu sempre me lembro disso, que Senna faleceu em 94. E ele não conheceu a internet rápida. Ele não conheceu, né, a gente esperava fechar a meia-noite para poder usar mais pulsos na internet. Né? Então não tinha tanta informação como tem hoje, né? Davi, pode ir na sua pergunta aí, tranquilo. Bom, vamos lá. Então, como o Marçal disse, são 2 lojas próprias e 17 franqueados. Isso. Aqui na pergunta é sobre os franqueados, tá? Eu quero saber como que é lidar com franqueados, porque eu imagino que o franqueado, ele é dono da loja dele, mas ele também deve se sentir dono do próprio negócio, né? E eu creio que numa franquia deve ter algumas regras, alguns macetes que, entre aspas, são o segredo do seu sucesso e que você tenta mastigar para eles para que eles tenham sucesso também. Exatamente. E como que é lidar com eles? Os franqueados têm resistência?
Teve franqueado que já deu problema? E como que você lida com isso? Porque tem um sentimento de que talvez tire a sua liderança? Ou não? Você entende quando alguém quer dar um pitaco maior do que o seu? Como que é lidar com essas situações? Na verdade, vamos voltar um pouquinho, né? Dizer como começou a franquia, né? Então, eu tinha 2 lojas próprias, eu tinha um sócio que era meu irmão. Estamos falando do Mr. Chef. Vamos lá, voltamos um pouquinho. Era sócio do meu irmão, tínhamos o Mr. Pastel, isso que nós iniciamos. Montamos o Mr. Chef para ser 2 lojas, ó. Vamos tomar conta de 2, é uma oportunidade. Separamos a sociedade, eu fiquei com o Mr. Chef, ele ficou com o Mr. Pastel, seguiu a vida dele e eu segui com o Mr. Chef. Como pensei em franquia? Os shoppings em Londrina começaram a me chamar, abri mais 2 lojas, fiquei com 3 lojas, né? E daí começou os amigos, as pessoas próximas, poxa, você não deixa eu abrir em outra cidade? Então, aí começou a pensar a franquia, poxa, abrir... E aí surgiu isso há 11 anos atrás eu montei o Mr. Chef. Há 7 anos atrás eu montei a franquia e abri a primeira loja franqueada, que na verdade não era franquia, era uso de marca. Porque para franquia você passa por várias questões. Primeiro, contratual. Você tem que fazer um extenso contrato e tem que ser aprovado pela ABF. Você tem que se credenciar. Não obrigatoriamente se credenciar a ABF, mas quem não se credencia não vai conseguir muita coisa. Então você tem que fazer esse processo de contrato. Então eu montei o uso de marca, cobrava um valor X, e a primeira franquia, o uso de marca que eu abri foi Imprudente. Que o cara passava todo dia, batia na minha porta. Desculpa eu. Batia na minha porta, pô, vamos abrir Imprudente. E aí foi o primeiro. Mas houve uma pessoa que veio de fora que me ajudou muito disso, o William, que tá comigo até hoje, não é sócio, mas ele faz a consultoria. Hoje ele tem 3 lojas e faz a consultoria até hoje, há 7 anos ele faz consultoria de algumas unidades, de mais da metade das unidades. E ele veio com esse fogo, não, vamos expandir sua marca é legal. E aí nós começamos. Aí eu comecei, né? Nós começamos porque nós começamos juntos. E aí foi Prudente, Maringá e etc. Tal. Aí vamos voltar na sua pergunta, respondendo a sua pergunta. Qual a dificuldade do franqueado? Uma das grandes dificuldades é que a maioria são amigos. E você, puxa, como é que você trata com amigos? Né? Eu tenho franqueados que, teoricamente, eu carreguei no colo. São amigos, o pai deles foi meu padrinho de casamento. Né? E como é que você enfrenta essa situação? Como é que você cobra algo que são amigos seu, né? E fazendo um estudo de como montar a franquia e como expandir, não, e como fazer essa contratação, foi até uma pessoa aqui de Maringá que nos ajudou. Eu não me recordo o nome dele agora. Mas ele falou que numa franquia é como um casamento. Tem a crise. E a crise acontece de 2 a 3 anos. Por quê? Qual é a crise? O franqueado pensa, fala assim, poxa vida, e agora quem está tocando o negócio sou eu não preciso mais da marca. Porque quem toca sou eu vou ficar pagando royalties para quê? Então há uma crise existencial aí de franqueado em todas as franquias, não é a franquia Mr. Chef, é a franquia McDonald's, é a franquia, tá, né? Humildemente eu falo isso, mas todo mundo passa por essa crise. Tem isso, né? Passa por essa crise. E é uma crise que vem, se você souber lidar bem, você passa. Se você não souber, você vai ter os problemas. E o que você tem que fazer na franquia para que isso aconteça de uma forma, minimizar isso? Dá coisas para o franqueado para que ele pense o seguinte, tá, se eu sair da franquia, não pagar o royalties, como se o royalties fosse o grande vilão da coisa. O que eu vou perder? Então você negocia uma taxa de cartão melhor. Eu desenvolvi produtos que nós usamos dentro da franquia que ele não encontra no mercado para comprar. Então isso você acaba assim mostrando para ele, falando, olha,
se você sair da franquia, primeiro que o contrato é muito bem amarrado, se sair tem várias coisas que ele não pode fazer, né? Que o franqueado não pode fazer. Mas você tem que dar algo para ele, que ele se sinta confortável para continuar dentro da franquia. E eu penso e sempre falo assim, a franquia é o melhor negócio do mundo? Eu não sei. Porém, os estudos dizem o seguinte, que no ramo de fast food, por exemplo, a maioria dos negócios fecham menos de 2 anos. Abrem shopping, eu só tenho loja em shopping. Abrem, em 2 anos fecham. As franquias, elas perduram mais tempo. Por quê? Cara, algum motivo deve ter, algum segredo deve ter. E eu penso que o segredo, talvez o grande segredo é o seguinte, eu sempre falo assim, é como se fosse uma BR, uma avenida, onde tem guarda-reio. Onde o franqueado vai saindo do lado e a franquia serve como guarda-reio. Falou, opa, não vá muito para cá, volta um pouquinho. Não vá muito para lá, volta um pouquinho. Porque é normal, é natural, a gente é do shopping, só tem shopping, é normal o seguinte, você tem uma venda ruim em algum dia e você olha do lado e fala assim, cara... Tá vendendo mais aqui. Rapaz, o cara tá vendendo bem, olha lá, tá vendendo coxinha. O negócio é coxinha. Amanhã eu ponho no cardápio coxinha. Aí você olha do outro lado e fala assim, rapaz, mas é churros ali. Eu não tô dizendo aqui que eu nunca vou vender coxinha e eu nunca vou vender churros. Né? O mercado muda. Olha do lado, não, o negócio é churros, cara. E aí ele põe também churros no cardápio. Então, eu tinha X pratos, ponho a coxinha, ponho coisa, daí eu olho lá na frente e falo, não, o negócio agora é shawarma. Aí eu ponho shawarma também. Daqui um pouquinho eu tenho o cardápio, a gente chama assim, o cardápio do macaco louco. Você não tem identidade, não tem nada. Mas você tem que ir aos poucos mudando. Eu estava vendo uma reportagem ontem que o McDonald's vai lançar sushi. Vai dar certo? Eu não sei. Passei até para você. Eu não sei. Será que vai dar certo? Eu não sei. E será que é verdade isso? Eu não sei. Ou ele vai lançar só para brincar e voltar e não fazer nada? A gente brinca também. Né? Nós vamos lançar o prato agora, o prato Monjaro. Mas o que é? Para perdurar no cardápio? A princípio, não. É fazer uma brincadeira com isso. É um teste, né? Não, fazer uma brincadeira. Quem sabe dá muito bom. Então, são pessoas pensando para o franqueado ficar tranquilo. Só fazer a gestão dele. E será que o royalties é tão caro assim que não vale a pena você estar numa franquia? Com pessoas cuidando do seu negócio, falando, ó, não vá por aqui, vá por ali, faça assim, faça assim. Eu penso que... Eu queria entrar num assunto que você deixou aqui na mesa, uma questão que me chama muito a atenção. Eu sempre comento que, Davi, por exemplo, Davi, você não pode, ou pelo menos eu penso, você não pode contratar ninguém que você tenha dificuldade de mandar embora. No sentido de, eu trouxe para cá a irmã da minha esposa. Como é que você manda embora a irmã da tua esposa se ela não der resultado? Ah, não, tranquilo, eu mando embora, minha esposa não vai, tá tudo bem. Você citou o seguinte, eu começo, às vezes, não sei se isso está assim, as franquias, elas vão expandindo com pessoas que me conhecem, amigos, tal, e já enfrentou de chegar um amigo e falar assim, amigo, ó, tentei, mas não é o teu ramo, você não conseguiu, você não vai, vamos tentar ou vamos manter a amizade, você teve que já romper, ou dos que entraram até aqui, você não teve esse tipo de problema? Já fechamos loja. Né? Nós entramos em... A amizade seguiu? Então... Marcelo, não que seja obrigado. Será que segue? Será que, assim, o que fica... Eu tenho no meu coração muito tranquilo, assim, que eu dei o meu melhor, né? Talvez houve erros da minha parte? Penso que sim, né? Mas pegamos um período muito complicado que foi a pandemia. Então, fechamos na época da pandemia, na época da pandemia que foi ruim para todo mundo. Eu dei o meu melhor. Por exemplo, teria cobranças que eu deveria fazer, eu não fiz, né? Monetários, eu não fiz. Para preservar a amizade? Não sei, cara. Eu tenho amizade com essas pessoas, falo, converso. Eu não fiquei com mágoa nenhuma. Você não muda de calçada ou de mall porque ele está vindo? Não, absolutamente. Eu sou muito resolvido nessa questão. Perfeito. Aí, sabe? Também penso sou muito resolvido e para mim não tem problema. Eu não tenho problema. Também espero que para eles não tenha, mas a gente conversa. Ontem, sexta-feira, um dos ex-franqueados passou uma mensagem, todo querendo vender
alguns equipamentos. Show de bola. Eu passei, eu não vai, não, você... Não tem isso, cara. É uma família. Eu sempre penso assim. Né? Em casa a gente conversa assim, olha, vamos tomar cuidado, porque é uma família do outro lado também. Eu não gostaria de ser prejudicado. E não gostaria de prejudicar ninguém. Então, voltando, inicialmente os amigos vêm. Mas eu estou chegando em uma outra fase, com 19 lojas, 17 franquias, 19 lojas, que agora eu estou fazendo um projeto de expansão aí para buscar investidores fora do núcleo de amizade, que também é uma coisa natural. É uma coisa natural. Não que eu não tenha amigos para empreender. Né? Tô aí. É mais fácil você chegar, poxa, depois a gente conversou, eu me interessei. Do que pegar um cara lá de São Paulo e falar, rapaz, achei tua propaganda. Tal. Mas é uma outra fase. É lidar com outras questões, né? Porque da mesma forma que você também não pode chegar no amigo e, você não está fazendo, ele também não pode chegar no meu, Flávio, você também. Tem a outra parte também, né? Como são meus amigos, também não são assim. Mas há uma cobrança normal, há regras a serem seguidas, né? O manual é muito claro, né? Então há regras para ser seguida, todas como o William faz a gestão dessas tá? Do outro lado, eu tenho também pessoas que fazem isso. Né? Por exemplo, eu tenho uma empresa contratada de São Paulo que fazem a questão de vigilância sanitária dentro dos restaurantes e tal. Então, vem toda semana, entra no restaurante, faz o que está errado, o que não está errado. Então, você vai se profissionalizando. Lá atrás, nós não fazíamos isso. E também você não precisa entrar numa rota de colisão de uma área técnica como a parte sanitária, que, como um amigo falou, amigo, a vigilância sanitária vai laudar e dizer, é isso. Amigão, então nós fazemos isso antes, né? Então nós laudamos antes da vigilância aí. Olha, os pontos que estão perigosos são A, B e C. Corrija, senão você vai ter problema. Né? Então, a franquia ajuda nisso também, porque... e daí talvez seja a questão quando eu falei que muitas fast food quebram antes. Porque quando você está dentro da tua loja, muitas vezes você não vê. Não vou falar sujeira. Isso acontece em casa. O dia a dia faz com que você não vê o problema do escritório aqui. Chega uma pessoa de fora e fala assim, Marcelo, você nunca olhou que ali estava errado? Cara, eu venho todo dia aqui e eu não percebi. Estou misturado a paisagem já. Né? Exatamente. E é normal, né? Tem mais uma pergunta aqui desse quadro, tá bem legal esse quadro aqui. E agora uma pergunta para quem está iniciando, para os empreendedores que estão iniciando no ramo de franquias. Quais são os erros que você vê para quem está iniciando e como que eles podem evitar esses erros? Para quem está montando uma franquia, isso, para quem está começando. Franqueador. Pode ser. Pode ser um franqueador. Tenho um negócio os dois. Porque pode ser os dois. Vou abrir uma franquia, ou seja, eu tenho um negócio que é legal, quero expandir, vou padronizar e vou ser franqueador. E também quero comprar uma franquia. Isso. Vamos começar então pelo quero comprar uma franquia? Pode ser. Olhar a saúde dessa franquia, olhar como ela é. Não só... Porque hoje você pega, por exemplo, muito Instagram, né? Tá muito fantasioso. Você até citou que antigamente não tinha a internet. Hoje a internet vende, o IA vende tudo. Né? Você vende um monte de coisa e eu compro. Não sei se você compra. Mas às vezes você compra assim e fala, rapaz, para que eu comprei isso aqui? E você pode entrar numa franquia assim também. Por que eu comprei essa franquia, cara? Não era isso que eu queria. Né? Então, estudar muito, não só a saúde financeira de quem está franqueando, porque eu também passo dificuldade, muitas vezes a minha franquia passa dificuldade, por N motivos. Eu estou dizendo assim, o que ela pode me dar? O que ela vai me dar? Perfeito. Quem ela é? Como que está a performance dela, as outras lojas de performance dela? Dá uma ligadinha para alguém que já está, né? Estuda um pouco antes, né? Eu falei que nós fechamos, e isso está na nossa COF. Está na minha COF, que nós fechamos 3 lojas. Por que fechou? Cara, eu explico certinho porque fechou. É verdade ou mentira? Vai atrás para ver. Está aqui o telefone da pessoa, pode ligar. Né? Não tem nada a esconder. Sim. Então, esse é uma coisa que eu falaria para alguém que vai comprar uma franquia. Do Mr. Chef, ou outra. Do McDonald's, do Burger King. Cara, vai atrás, vê como é que é a performance disso aí. Perfeito. Porque às vezes você
falando aqui do McDonald's, propaganda gratuita, mas você vai comprar do McDonald's, cara, ele vai te dar o resultado que você espera? Porque às vezes você fala, não, eu quero ter o McDonald's. Por ter o McDonald's. Mas o resultado, às vezes não estou dizendo que é, mas às vezes é muito menor do que a minha franquia, uma outra franquia bem menor. Sim. O resultado em função do que você investiu. Né? Agora, como franqueador, quais os erros que eu não cometeria? Primeiro, estudaria melhor para quem eu estou franqueando. Perfeito. Aquela pergunta que você me fez, mas né, o cara chega, tá tudo bem. Então, estuda um pouquinho melhor. Você é meu amigo, Marçal, mas, cara, você não dá pro negócio. Velho, seu jeito, você vai querer. Você não vai ficar. O que eu penso que inicialmente você poderia ficar no. Você teria que ficar no balcão para aprender um negócio, para poder se afastar depois. Né? E deixaria as regras e utilizaria as regras melhor. Deixaria as regras mais claras, coisa que eu penso que eu não fiz no início. Né? Tipo, e aí entra também a questão de amizade. Pô, você é meu amigo, tá? Então, né? A permissividade, vamos dizer assim, permissividade de regras. E deixaria as regras nos caras. Cara, regra é regra. Regra é regra pro Marçal, pro Davi, pro Zé ou pro Antônio. Ou pra Priscila. É regra. Né? E ter pessoas... O que acontece? Acontece que as coisas acabaram vindo tudo para mim. Então eu era tudo. O CO, né? O CO, o financeiro, etc. Tal. Então, CFO, exatamente. Tudo, né? Então você é tudo. Então tudo se resolve ali. Então eu ao mesmo tempo que eu tinha que fazer algo, falar algo, eu tinha que cobrar o cara também. Pô, Flávio, veja bem. Mas então, separar as coisas, estruturar. Tanto é que há um combinado, né, que eu falei que é uma empresa que meus sócios são o pessoal de casa. Então, é uma empresa que eu falo o seguinte, que há um combinado lá. Nós só vamos se expandir também dentro. O que é expandir dentro? Ter pessoas... Bom, então agora tá na hora a gente contratar um financeiro, porque o financeiro vai ligar para o Marçal. Marçal, você não pagou a duplicata, velho? Não, mas eu vou falar com o Flávio. Cara, o Flávio nem sabe disso aqui. Entende? Esse tipo de coisa. Cria uma certa proteção. Flavião, pô, cara... Quebra aí. Poxa, Marçal. Flavião... Então, esse tipo de coisa. Então, é o crescimento, mas é o crescimento também estrutura de crescimento. Você ter pessoas chaves e bons profissionais, né? Qual que é um bom financeiro? É esse que eu quero do meu lado. Qual que é um bom cara para expandir? É esse que eu quero. Perfeito. Qual que é um bom cara para gestão? É esse que eu quero. Então, essas duas dicas eu daria. É interessante que você está falando, né? A gente falou um pouco ali antes de começar do Legendários, né? E eu convido muitas pessoas para subirem a montanha. E aí o cara fala, beleza e tal. Aí ele vai e faz a inscrição. Primeira mensagem que ele me manda é, o que vai acontecer lá? Eu falo, você vai descobrir lá. Porque diferente da franquia, eu não posso dizer o que vai acontecer lá. Mas ainda quebro regras. Eu digo assim, vamos lá. Você precisa de um tênis confortável, porque machucar o pé vai te atrapalhar demais. Você precisa de um bastão de caminhada, porque tem lugares que são lisos, aí você vai se apoiar no bastão. E meia de poliamida, para não cometer o pé e você ficar com bolha que acaba com a possibilidade da montanha. Aí ele fala assim, e a mochila? Eu falo, segue a lista. Que aí é o que o franqueado precisa entender. Sim. Segue a lista. Isso. Porque eu falo, meu irmão hoje falou comigo, Marçal, e a lista? Eu falei, segue ela. Quem segue a lista não vai ter problema com mochila. Mas Marcos, segue a lista. Que é, a partir de agora, quem fala com eles é a organização do evento. Sim. Que é o seu caso. Senão, tudo volta para o Flávio. O cara vai ligar pro Flávio lá e querer tomar café contigo para dizer que a duplicata dele vai ficar atrasada, porque não está vendendo e tal, aí fica maluco. Aí você confunde amizade com algumas coisas. E muitas vezes, não na franquia, né? Você estava falando aí, tem gente que entra no negócio já pensando em quebrar as regras. E deve existir isso. Sim, você citou o Legendário. Sim. Fala, bom, mas aqui está falando para não levar tal coisa. Mas isso eu vou levar. Eu vou dar um jeito. Cabe, eu acho que nesse bolso aqui, né? Cabe, eu vou levar escondido. E isso muitas vezes acontece. E a história do McDonald's aqui, tem que assistir aquele filme do McDonald's. Sim, é muito bom. Que os caras começam a fazer frango assado. Fome de poder, né? Fome de poder. O cara chega...
A hora que ele vai visitar, o cara, não, porque aqui todo mundo gosta de frango assado. Então, então o que eu monta faço? Um negócio de frango assado, mas não aqui. Exato, foi o que o cara fez. Falou, bicho, então você está fora. Então, o que eu faço? Né? Por ser uma pequena franquia, a gente tem algumas maleabilidades para facilitar isso. Por exemplo, lá em Santa Catarina, temos 6 unidades lá. Poxa, lá o pessoal come muito tal coisa. Então, um item no cardápio a gente pode abrir. Então, é deixado isso para o cardápio. Lá em Santa Catarina, você pode fazer. Lá, come-se em Curitiba, come-se feijão preto. Para nós aqui, feijão preto não fecha. Feijão preto para nós aqui é feijoada. Inclusive, uma certa ocasião, houve uma franquia que chegou em Londrina, o cara montou e os menu board dele, tudo, a foto do prato, tudo com feijão preto. Eu falei, meu amigo, tudo bem, seja bem-vindo aqui ao shopping. Cara, aqui, nossa, o londrinense vai ter que aprender a comer feijão preto. Eu falei, rapaz, quebrou. Você vai mudar a cultura de uma cidade, você não vai dar certo. Ele ficou um tempo, fecharam. E uma franquia conhecida no Brasil. Fechou, foi embora, voltou, fechou, foi embora de novo. Né? Mas por que feijão preto? Não, isso era uma das coisas. Então, lá em Curitiba, a gente faz foto para feijão preto, etc. Tal. Então a gente, uma franquia um pouco menor tem é maleável nesse sentido. Sim. Né? Bom, o que eu quero, para resumir esse bloco aqui, né? E eu deixei até anotado. Erros são professores caros. Porém, se você pegar o bloco que a gente está encerrando agora, que o Flávio fala dos erros de quem vai entrar numa franquia ou de quem vai franquear, certamente você não vai passar por essas dores. Lembrando mais uma vez, erros são professores caros. Cuidado com o nível de erro que você comete na sua oportunidade de desenvolver um negócio. Antes da gente abrir o próximo bloco, eu quero apresentar a vocês, eu já conheço, Profeta Barbearia, aqui em Maringá, um parceiro também do Cápsula Cast. A excelência não é por acaso, é fruto de disciplina, estudo, entrega. Excelência é pensar nos detalhes, é querer ser melhor, é desejar por mais conhecimento, é escolher com calma. Excelência é aprender diariamente, é treinar sozinho, é mergulhar fundo em pesquisas, é transformar caos em calma. Excelência é organizar os pensamentos, é nunca desistir, mesmo cansado, é não se contentar até encontrar a resposta, é ter paciência no processo. Excelência é buscar por eficiência, é repetir 1000 vezes até ficar perfeito. É refletir para evoluir. É cuidar de si para cuidar dos outros. Excelência é preparar o próximo passo. É não ver a hora de aplicar o que aprendeu. É entregar mais do que foi proposto. É sentir paz em suas escolhas. Excelência é Profeta. Para homens de valor. Fechamos esse bloco. Obrigado, Caleb, pela oportunidade, pelo carinho de estar sempre aqui conosco. Eu tenho a alegria de conhecer a essência do Profeta Barbearia, como já disse, da Pamplona. Também é um lugar onde se geram negócios. Não é só ir lá cortar o cabelo, fazer a barba, podologia, fazer a limpeza das unhas da mão, enfim. Tem tantas oportunidades, inclusive de negócios, no Profeta Barbearia. Nesse próximo bloco agora, que a gente vai abrir, acertos e conquistas que multiplicam. Vamos lá para a vinheta. Já estamos aqui no terceiro bloco e agora a gente vai falar dos acertos, das conquistas que acabaram multiplicando aí as franquias. Flávio, dos seus maiores acertos, o que fez você? Porque assim, eu acredito que quando você fala e você é de boa fluência verbal, certamente convence alguém de falar, ó, legal, Mr. Chef é um bom negócio, gostei da fala do Flávio, depois, obviamente, que vem
para isso tem investimento de tanto, aí vem a tua equipe para fazer o fechamento do negócio, mesmo que você lide com os amigos, né? Mas esses 10 primeiros franqueados que acreditaram no negócio, qual foi o seu discurso? Então, na verdade, eles vieram atrás. Lembra que eu falei? Verdade. Eles vieram atrás. Eles viram que estava... Mas você teve que fazer o discurso. Não. O discurso foi o seguinte... Foi fácil. Foi fácil assim. Já sabia. O que aconteceu? Primeiro, os 2 primeiros franquias, 2 meses primeiros, eu ajudei muito. Teoricamente não, praticamente financeiramente também. Não, a gente ajuda, abre mão de algumas coisas para eles conquistarem. Mas eles viram o sucesso que eu estava tendo. A verdade foi assim, meio... Ô, louco, você está indo bem. Cara, eu quero um negócio desse também. Você não deixa. Lembra que eu falei lá atrás? Não, eu quero, vamos abrir. Por quê? O cara comia todo dia. O Bruno comia todo dia na minha loja. Ele estava fazendo um trabalho dentro do shopping e comia todo dia na minha loja. Pô, isso é uma delícia, olha, e todo mundo. E a gente tem um markup um share muito bom dentro do shopping, né? A gente é uma das lojas boas dentro do shopping. E ele via isso, via o movimento. Então, teoricamente, a loja se vendeu. E isso, nós estamos falando há 11 anos atrás, há 7 anos atrás. Então, se vendeu. Mas o que eu mostro? Eu mostro o que dá de resultado. O resultado que dá é isso. Você vai na linha final primeiro, depois você vem construindo. Exatamente. Dá isso aqui. Se acontecer tal coisa. O mesmo Bruno abriu uma loja em outra cidade, no Mato Grosso, em Três Lagoas. E inicialmente eu falei, Bruno, eu penso que não vai fechar a conta. Não. Ele quis abrir, insistiu, Bruno, não vai fechar. Ele abriu. 1 ano se passaram, ele fechou a loja, porque não fechou a conta. Então, assim, é muito claro, eu deixo muito claro, para fechar a conta tem que acontecer tal coisa. Se não acontecer, não vai fechar. Né? E depende também, e eu deixo claro também, de que a pessoa precisa se empenhar no negócio. Não é simplesmente montar, depolar gerente, etc. Tal. Inicialmente, a pessoa tem que dar o sangue ali. Então, 1 ano, 2 anos, ela vai. Eu deixei de muito casamento, eu deixei de muito aniversário com a minha esposa, porque eu ficava no balcão. Trabalha quando as pessoas se divertem. Eu deixo isso claro também. Você quer? Você vai perder muita coisa. Só que daqui tanto tempo vai acontecer coisa boa. Porque, por exemplo, a maioria dos meus franqueados tem 2 lojas. Interessante. Quer dizer, é porque o negócio é bom. Sim. É porque deu certo, né? Então deu certo, porque senão você fala assim, eu vou comprar outra loja para quê? Sim. Vou pegar mais um? Mesma dor de cabeça que eu tô tendo nessa, né? Vou comprar mais um Peugeot? Fala uma coisa que eu acho que também é interessante pensar. Eu não sei se você já... É óbvio que você já deve ter estudo de mercado, mas para onde está indo o fast food? Que caminhos você acha que vai ser o futuro do fast food? Quais são as novidades? Você falou, por exemplo, do prato do Monjaro. Eu lembro também da febre do morango do amor, né? Isso. Agora eu vi esses dias bolo de para Páscoa. São coisas que são sazonais. Qual é o... Porque olhando para o modelo MasterChef, eu já comi lá e por sinal é bom mesmo. Eu vejo assim, é a comida do meu dia a dia muito bem feita, que é o que as pessoas às vezes vão para experimentar. Mas e qual é o futuro disso? Então, Marçal, é uma coisa que eu tenho me perguntado também, né? Tanto é que a gente está mudando, chamava MasterChef Gastronomia. Nós estamos mudando a marca para MasterChef Comida Caseira. A impressão que eu tenho é o seguinte, você está saindo de casa, quando sai, nós só temos loja em shopping, só tem loja em shopping. Para comer algo mais assim, você pegar o sabor que você tem na sua casa com mais facilidade. Está saindo mais em conta você comer fora de casa do que em casa hoje, primeiro.
Fato. Isso é o que tem acontecido. Você ligar um fogão, porque hoje você não tem quem limpa a tua casa mais, então você deixa aquela bagunça, e depois quem vai limpar, todo mundo trabalhando. Já dá problema no casamento. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Então eu penso que a pessoa está saindo de casa para comer a comida que ela poderia comer em casa, comer numa lancha ou num fast food, né? O que tem nos atrapalhado muito? O delivery. O delivery a gente faz delivery também, mas isso tem o seguinte, vamos pedir por telefone, vamos pedir no aplicativo. Isso tem diminuído a nossa... A presença na loja. A presença na loja. E os shoppings, eu vou falar de shopping está mudando as características do shopping. As lojas estão se transformando em lojas simplesmente de vitrine, né? Porque também muita gente comprando fora, muita gente comprando pela internet, né? Então as pessoas estão indo passear no shopping. O shopping, a gente tem estudado isso, eu já venho estudando isso há muito tempo. O shopping vai virar um lugar de passeio, mas que tem que ter coisas boas. Tem um shopping em particular que nós temos loja, que o shopping não está muito bom, de lojas, mas a praça de alimentação é a alma do shopping. É a âncora do shopping. E isso me preocupa muito. Eu já até conversei muito com o Davi sobre isso. Davi, eu estou preocupado pelo que vai acontecer. Vai se tornar o shopping, com certeza. Porque será que uma praça de alimentação sustenta um shopping inteiro, né? Shopping? Não, né? Eu penso que não. Então, será que o shopping vai conseguir se movimentar para virar um Não, e o triste desse shopping é que não é a praça em si que ela sustenta dia e noite. A praça sustenta o shopping no almoço. Você passa nessa praça à noite... Isso. Vazio. E aí, qual que é a saúde desse shopping para ter uma praça aguentando... São 4, 5 andares de lojas. Tem lojas boas, lojas caras, mas que não se sustentam, né? Então, o que vai mudar? Rapaz, nós vamos... lançar o prato monjaro, porque a pessoa está comendo menos, né? Está aplicando, que é uma bênção, né? As injeções aí, é uma bênção para quem tem diabetes, etc. Está mudando a vida das pessoas. Perfeito. Né? Então nós vamos fazer uma adaptação isso aí. Nós vamos lançar um prato, não diminuir, porque um dos sucessos nosso, e foi uma questão que eu discuti com a pessoa que veio de fora e me ajudou, o William. Ele falou, rapaz, teu prato é muito grande, vem muita comida, você tem que diminuir isso aí. Eu falei, William, não vai dar certo. Eu não vou diminuir. Porque você vai lá e pega um prato que você fala, rapaz, é um prato bom, vem muita comida, que é uma marca registrada da minha empresa, né? Sim. Então, o que nós vamos adaptar? Eu não vou mudar muito. O que eu vou bater sempre é na qualidade, Marçal. Eu não abro mão da qualidade. Flávio, eu não abro mão da qualidade. Essa que era a minha pergunta de agora. Como que faz com quase 20 lojas para você manter a qualidade e o padrão em todas as lojas? Porque você está falando de Santa Catarina, eu creio que o arroz é a carne é você está falando de Paraná, entre diversas cidades aqui dentro, onde... A carne também, cada um tem o seu fornecedor, cada um tem o seu fornecedor. Como faz para manter essa qualidade? Porque eu creio, eu sou cliente, que a qualidade e o padrão é a alma. Voltando no assunto do McDonald's, que a gente comentou várias vezes, você vai para qualquer lugar do mundo, McDonald's é McDonald's. Vai ter o Big Mac e o quarteirão em qualquer lugar. Né? E como que você mantém e garante isso? Então, as auditorias. Nós temos as auditorias mensais, e isso para uma pequena franquia é algo diferencial. Perfeito. Porque eu conversei com alguns franqueados, não franqueadores, franqueados de franquias muito maior do que eu sou, e eles falaram assim, rapaz, desde que eu abri aqui faz 1 ano, não apareceu ninguém. Ninguém bateu aqui. Né? Eu tenho que, mensalmente, se não 2 vezes por mês, o auditor está em todas as lojas, batendo na qualidade. E se é para usar alcatra, vai usar alcatra. O padrão do corte é assim, não vai ser diferente.
Uma outra questão é o desenvolvimento de alguns produtos que são nossos. Eu desenvolvi uma farinha, que é o nosso empanamento, desenvolvi a maionese, que é a nossa maionese, o nosso tempero, que é o tempero que a gente usa, desenvolvi um barbecue, que é o barbecue que a gente usa. Então, algumas coisas são... Tem que ser assim, que eu distribuo. Né? Então, algumas coisas eu distribuo. Então, é assim que a gente mantém o padrão. E quando você citou algumas regras, né, algum guarda-reio aí que o franqueado tinha que seguir para dar certo, você entende, como franqueador, que a qualidade e o padrão é essa linha aí que pode definir o sucesso dele, ou tem outras coisas? Não, eu creio que é isso aí. Eu ia citar quando você falou do McDonald's, né? Propaganda gratuita aqui. Quando você vai para uma outra cidade, um outro país, quando você viaja, chega num país que a comida é muito diferente, por exemplo. Rapaz, você olha e fala assim, ó, acabei de chegar de viagem, na dúvida. Vamos no Mac, né? Hoje eu como Big Mac, principalmente se você não sabe falar a língua, é ser number one. Né? Uhum. Né? Você pega o McDonald's e fala, beijo, hoje, amanhã eu posso até comer aí lagartixa, deixa eu pelo menos forrar. vou comer grilo, etc. Mas hoje eu como McDonald's, eu me garanto. E amanhã eu vou experimentar algo, né? Não vai me fazer mal para a barriga, etc. E o meu, assim, legal é que eu já escutei muito feedback, a pessoa chega assim, fala, rapaz, cheguei em Foz do Iguaçu, fiquei tão tranquila, por quê? Porque tinha vocês lá, e eu sabia o que eu ia comer. Legal. Então, assim, claro que lá tem McDonald's também, mas eu não quero ir comer sanduíche. Uhum. Eu queria comer uma comida caseira. Ali eu sabia o que eu ia comer. Tanto da qualidade quanto da... Então, isso é legal. É exatamente isso aí. Padrão. E se você saber que você vai bater lá em Camboriú, cara, aqui eu sei o que eu como, né? Porque a carne é igual, né? Talvez não seja o mesmo fornecedor, mas a qualidade é igual, a quantidade vai ser igual. É isso que eu bato diuturnamente. Né? Reuniões semanais para falar isso. Atendimento, vamos lá. Eu acho o que a gente está falando, óbvio, padrão, auditorias, vigilância sanitária, cortes, que tudo tem a ver com... Eu falo que é você fazer o PDCA certinho, né? Processo completo, né? Conhecimento, prática, repetição, revisão, volta de novo, faz tudo de novo, até que fique bom. Mas tem o ser humano, sim, que está ali no caixa, sim, que está na cozinha e que, às vezes, destoa, né? Eu tive uma experiência... Hoje a experiência, eu comprei um flip chart, que é mais fácil de desmontar. Eu fui montar, faltava uma peça. E o meu treinamento era às 14h. E eu não queria levar o meu de madeira. Voltei na loja. Felizmente a gerente estava. Ela falou assim, não tem problema, vamos trocar por um outro já. Você acabou de comprar, tá faltando a peça. Eu preciso falar com o meu fornecedor. O problema é do meu fornecedor. Tipo, não é contigo. Como é que você lida com a questão relacionamento do front, caixa, cliente? Na verdade, Marçal, isso eu deixo para cada franqueado fazer o seu treinamento. Mas você determina o padrão. Não, nós determinamos o padrão. Nós temos uma pessoa que ele virou franqueado, que veio de fora do país, é brasileiro, mas veio de fora, trabalhou em restaurantes fora do país, que ele dá treinamento para os caixas, para a gerência, periodicamente. Mas o franqueado tem que querer. E hoje a gente enfrenta uma escassez de mão de obra, e a mão de obra que tem, infelizmente, a gente tem sofrido muito, não só no fast food, né? Todo mundo, a gente não entende o que está acontecendo, né? Porque não é um pleno emprego, a gente sabe muito bem que isso não é isso que está tirando essas pessoas do mercado, mas a gente não entende o que acontece, que não tem gente para trabalhar. Então, às vezes, você até treina a pessoa, mas a pessoa vai embora. A pessoa vai buscar outra coisa. No fast food, o totem seria uma opção? Quem sabe seria uma opção. Mas também dá problema. Né? Nós estamos desenvolvendo um totem para a gente usar. Até ontem mesmo, ou sexta-feira mesmo, me perguntaram como é que está a questão do totem. Né? Falei, rapaz, estamos desenvolvendo. Existem já algumas empresas que fazem, mas a gente está tentando desenvolver um próprio, usando o sistema que nós usamos. Mas ele não vai substituir, né? Porque você tem as pessoas que não gostam de usar totem.
né? O McDonald's, Burger King tiveram que forçar as pessoas a irem comprar no Totem. E parece que é mais fácil para eles, porque dá a impressão que são pessoas mais jovens e nós não pegamos a pessoa mais jovem. A pessoa mais jovem não sai de casa para comer comida caseira. Né? Então, há um gargalo muito preocupante nessa questão de atendimento. Por mais que a gente treine, por mais que a gente olhe, né? Nós estamos enfrentando um problema. Uma coisa que eu falo para os meus franqueados é o seguinte: cara, se tua esposa não quer trabalhar no negócio, né? Show de bola. Fala só para ela sentar na frente da loja, a gente está em prazo de alimentação, só sentar e ficar olhando. Porque ela olhando, a pessoa que está atendendo vai atender de uma forma diferente. Pelo menos ela tem um fiscal ali presente. Pelo menos ela tem um fiscal presente. Né? Lembra que eu falei lá atrás? Que é aquele cara que, não, eu vou pôr gerente, eu não quero nem aparecer na loja. Não dá. Não dá. No fast food, no Mr. Chef, ele não vai conseguir performar bem. Então, ele precisa caminhar um tempo para que ele possa depois ele sair da loja. Preciso comer mais o Mr. Chef. Acho que é interessante, Flávio, você falando que o que é a visão do dono, né? E tudo bem que tem a paixão, né? Tem o coração dele envolvido nisso, mas eu confesso que eu comi menos vezes, talvez, do que eu pudesse comer. E ele falando agora, eu quero agora pensar que barbecue é esse, que farinha é essa que empana. Eu quero experimentar isso na prática, né? Até porque é o tal da tradição, né? Eu como num restaurante aqui de comida caseira há muito tempo. Minha esposa fala, no erro, vamos lá, que não vai ter erro. E eu quero experimentar para dizer, é a opção também que não vai me dar erro, né? Até porque é tão legal de conhecer as histórias, porque elas se conectam com os meus desejos. É por isso que eu falo que cada vez que eu sento aqui para entrevistar, eu entrego o conteúdo para o meu amigo que está vendo do outro lado, mas eu também aprendo muito, né? A gente vai abrir mais um bloco. Tem mais alguma pergunta ou posso abrir? Não, pode passar. Tranquilo? Tá bom. Alguma pergunta que você queria responder que a gente não fez ainda? Não, não? Por enquanto tranquilo? não. Então tá bom. Vamos fechar esse bloco aqui. Eu quero falar de visão de futuro e legado empreendedor, que eu acredito que o Flávio deve estar pensando sobre isso, até porque não somos eternos, né? Muito bem, visão de futuro e legado empreendedor. Esse bloco, a primeira pergunta é sua, Davi. É minha, isso, eu que começo abrindo. Então vai lá. Eu acho um tema legal de começar, que eu tô nesse desafio também, né? De legado, né? E a minha pergunta é, eu creio que tem vontade de expandir mais, de atingir um número maior de lojas, mas a questão é qual que é a sua visão para isso? Como que você vai conseguir essa expansão? Como que você vai fazer para conseguir? E se não quiser expandir também, só falar que não quer expandir. Então, na verdade, você diz que é igual assim, né? Diz que a lesma, ela numa parede, se ela não subir, ela cai. Então, eu entendo que a franquia também, ou você expande ou você acaba sendo engolido, né? Eu penso assim. Mas não é fácil expandir. Eu estou num projeto de expansão, né? Contratando uma empresa para dar esse start de expansão. E ele me fez a pergunta, nesse ano, quantas você quer abrir? Né? Quanto eu quero ou quanto é possível? Olha, há uma diferença muito grande. Querer, a gente quer um monte. 1000, né? Se puder. Mas eu queria mais 6. Mas eu penso que a capacidade é de mais 3 a 4. Este ano? Este ano. Esse seria o legal. Em termos financeiros, ficaria muito legal. Tá, mas para isso, lembra que eu falei que eu tenho um acordo dentro de casa? Sim. Ou se eu não me preparar, se eu não tiver gente para fazer isso, se cair tudo em cima de mim... Não vai acontecer. Não vai acontecer. E, cara, vou fazer 62. Quero parar. Né? Quero mudar de áreas, né? Como a gente estava conversando, né, Marçal? Quero mudar de áreas. Né? Então... E como passar esse legado? Quem é que me substitui? Né? Você podia me substituir, mas você tem o seu negócio. Né? Eu digo porque futuro genro. Né? O Felipe trabalha, que é o namorado, o noivo da minha outra filha. Né? E tem as filhas. Uma filha quis fazer biomedicina, que ela é uma área que ela gosta. Cara, eu acho show de bola. Né? A outra está comigo.
Tá, mas será que ela vai conseguir fazer isso? Você tem quanto? Você tem 2 filhas. 2. Porque o que acontece? Quando você começa um negócio e vai... essa transição, cara, tem que ser muito bem pensada. Porque eu penso... E daí você fala o seguinte, tá, mas fala como é que é. Tá aqui dentro da minha cabeça. Eu não consigo pôr no papel. Então eu penso e executo. E como que eu falo para ela assim, ó, senta aqui do meu lado e... Vê se você aprende, né? E é só assim. Dá a impressão que é só assim, ó. Para você aprender, você vai ter que andar comigo. Né? Ela deveria ter vindo aqui, talvez comigo. Né? Eu vou passar em algumas lojas. Ó, vem comigo ver o que eu vou olhar. Eu vou olhar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu estou começando a treiná-la para talvez fazer isso. Né? E há uma possibilidade também de se vender o negócio. Sim. Eu não posso nunca deixar essa possibilidade. Sim. Um amigo chegou e falou assim para mim, Flávio, tenha sempre em mente quanto que vale o seu negócio. Por quê? Qual é o valuation Qual dele, o valuation do negócio? Falei, por quê? Se alguém Porque alguém pode chegar em você e falar assim, eu te dou tanto. Se você já souber, mais pode fácil. ser um bom negócio ou não. Ou não. Ou você fala assim, então deixa eu dar uma pensada. E o cara passa, né? Passa um momento e você perde o negócio. Poderia ser um bom negócio, poderia ser ruim. Então eu estou nessa daí. O que eu faço? Eu penso que esse ano de 26 é um ano de tomar decisões. Continuar a ampliação, independente de eu passar o negócio, o bastão ou não. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Sim. Tanto para alguém assumir, quanto para eu vender o negócio. Perfeito, sim. O gostoso seria você estar sentado e talvez amanhã ou depois passar tanto tempo que um neto poderia assumir isso. Terceira geração. Isso é legal. Mas será que essa é a vontade? Né? Você forçar. Será que é a vontade dos filhos? Né? Continuar? Bom, eu vou falar por conta própria, que eu já tô nisso há algum tempo. Né? Já tô 8 anos já com meu pai, comecei cedo, 15, 16 anos, já estava com ele, porque quando a gente, vou usar o termo velha guarda, tá? Mas é para se referir às pessoas que são mais velhas do que eu e que cresceram, tô falando de meu pai. Bom, não dá para ir, é o que você falou, em nenhum momento ele chegou em mim, colocou em um papel, falou, Davi, é assim que você vai fazer, né? Tive que estar com ele desde cedo. E... vivendo há muito tempo disso, acaba que você percebe que assumir um legado não é para todo mundo, não porque a pessoa não tem capacidade, mas porque ela não quer. É verdade. E se a pessoa não quiser, não tem o que faça. Você teve uma filha da biomedicina. Talvez ela é legal, Mr. Chef é legal, mas eu quero Eu quero uma outra coisa. Não, filha, mas senta aqui, olha, o Mr. Chef dá um resultado legal financeiro. Não, mas você não está entendendo, não é isso que eu quero pra minha vida. E ela não está errada em dizer não. Não, absolutamente. Não tá errado. E ela me ajuda, tá? Ela me ajuda na área de marketing. Ela me ajuda e faz a faculdade em paralelo com isso. Eu quero isso. Mas para ter uma remuneração, ela me ajuda no marketing. E está tendo uma remuneração. Show de bola. Mas ela já falou, não é isso que eu quero. É interessante, a visão do pai também nessa hora, né? Que seja Flávio, o Pamplona ou o Gagliardi, é olhar e falar assim, eu como pai, agora vamos assim, agora a gente está até virando o assunto, né? Eu como pai, o que eu faço para que ela seja a melhor biomédica e como eu posso aproveitá-la aqui enquanto ela estiver aqui, né? Como eu posso fazer do Davi um gestor de uma loja que já dá certo em Maringá, porque teu papel não é simples, você sabe disso, eu falei isso para ele. Eu falei, você está pegando uma loja que já anda, você precisa fazer no mínimo igual ou melhor, né? Mas se eu bem conheço, quer fazer melhor. E aí tem o pai, tem o outro gestor que era bom. Mas Marçal, você que lida com pessoas, né, que a gente estava conversando antes, e aqui é um bate-papo, né? Isso é ótimo. Que acontece? Eu penso que essa questão de legado, e a pergunta é maravilhosa, está mais de quem vai assumir o legado do que quem vai passar o legado. Mas sem dúvidas. O que você falou é a vontade de falar aqui, eu quero esse legado. Então, o que eu vou fazer para assumir? Porque você não consegue. Como é que você senta aqui e você vai aprender comigo? Você tem que sentar.
Não, você tem que sentar, você tem que querer, você tem que prestar atenção. Você tem que puxar a cadeira. Sim. Não é eu pôr a cadeira e falar para sentar a filha, o filho, quem quer que seja. Mas também não é errado você falar a cadeira existe. Não, isso, não. Né? Não a pessoa não fala, tá não quero errado. sentar. Não, eu tô dizendo, mas depende mais. Existe uma história aqui que tem sempre um pessoal que fala de uma empresa, uma grande empresa de Maringá. Eu não vou citar o nome por algumas razões. Quando ele fez 50 anos, o pai chegou nos filhos e falou assim, ó, eu não quero mais. Eu vou para a chácara, ou para o sítio, ou para a fazenda. Se vocês quiserem tocar, vocês tocam o negócio. E eles, acho que 2 ou 3 filhos, eu não sei, eles pegaram. E o pai realmente parou com 50 anos. E ele fez e os filhos tocaram, e tocaram muito bem e tal. E é uma empresa maravilhosa aqui de Maringá. Então, mas depende mais de quem quer assumir ou não. Sim, de bater no peito e falar, eu quero, e o que eu preciso fazer? Para que isso? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso ir buscar no Sebrae, em uma empresa, eu preciso, né? Fazer um estágio, fazer né? um estágio, eu preciso, né? Talvez seja isso. Eu falo assim que quando alguém pede alguma ajuda, né? Digamos que uma filha sua, ou mesmo o Davi pedindo ajuda para o pai, eu acho que uma pergunta que eu sempre digo às pessoas assim, pergunte para essa pessoa que está pedindo a sua ajuda, o que ela vai fazer com a ajuda que você der. Porque se ela responder, não, eu vou ganhar dinheiro. Não, peraí. Além do dinheiro, o que mais? Porque senão fica... eu gosto do que meu pai ganha, mas não gosto do que ele faz. Rolo, problema. Então, eu gosto que meu pai tenha um carro legal, que a gente tenha um final de semana legal, só que o preço que teu pai paga, você quer pagar? Isso. Então, se ele descobre que a ajuda que ele vai te dar, você vai jogar no lixo, melhor que ele contrate alguém de mercado e diga, Davi, você quer fazer o quê? Né? Você vai ter que fazer alguma coisa. Se não é isso, alguma coisa você vai fazer. Exatamente. Você não vai ficar, você é hóspede passageiro. Filho é hóspede passageiro. Em algum momento ele vai... Porque o dinheiro não pode ser o final, né? O dinheiro tem que ser um caminho só, né? O final tem que ser a satisfação de ser feito. Não foi fácil, mas eu tenho satisfação no que eu faço. E eu vejo, por exemplo, você gosta do que faz, né? Sim. Caiu como se fosse um terno Não, feito à mão. sob medida, né? É sob medida, um terno sob medida, porque você gosta do que faz. Já pensou se você não gostasse? Tudo bem, olha, vai ganhar dinheiro. Cara, mas eu odeio o que eu faço. Cara, cada vez que eu venho aqui, eu venho... Ai, rapaz, eu vou... Só aqui de novo. Cara, que sentido tem na vida? A vida Sim, é muito curta para isso, né? Então, eu, por exemplo, falando da filha, legal, você quer fazer biomedicina? Cara, vai embora, show de bola, vai ter a tua profissão, etc. Tal. Enquanto eu puder te ajudar, você pode me ajudar em alguns aspectos? Enquanto eu puder, você vai ter uma remuneração nisso e show de bola. Essa pergunta agora é legal. Não. Eu queria ela para mim, mas pode fazer. Não, eu acho justo também ser minha de novo, porque eu conheço a vida pessoal dele, né? Rapaz. Bom, eu sei que você viaja bastante. Várias vezes chegou lá na sua casa, eu pergunto, onde tá o Flávio? Tá em Foz, tá em Curitiba. Como que você faz para conciliar a rotina intensa de trabalho, de franquias e a vida pessoal também? Porque eu vejo que deve ser difícil e deve ter alguns gargalos e alguns calcanhares de Aquiles ali que... Já deu muito problema, Davi. Eu não sabia lidar com isso, né? E de um tempo para cá eu aprendi a lidar com isso, fazer esse equilíbrio, né? Perfeito. E porque não adianta, né? Eu deu problema porque eu tive que me empenhar muito no trabalho e focar muito, porque era o início desses 7 anos. Sim. Era o início, né? Então foi assim, eu acho que elas pagaram um preço muito alto, as 3 em casa, tanto a Sarita, minha esposa, quanto as 2 filhas. Acho que pagaram um preço muito alto por isso. E de uns 2 anos para cá eu consegui equilibrar melhor, apesar de... Onde ele está? Ele está em Foz, está em Curitiba, tá? Ou a esposa estava comigo, trabalhando comigo, ou de alguma forma eu voltava muito rápido. Para quê? Exatamente para surpresa aí. Perfeito. Então a gente faz questão de almoçar junto, faz questão de jantar junto, né? Eu não tenho só as atividades empresariais, mas eu tenho... a gente estava até conversando, sim, né? Fica à vontade. Sim. A gente estava até conversando. Que leva a palavra, a igreja. A gente tem ministério de casais, né? Cuida de casais. Tem a comunidade de terça-feira. Tem a comunidade que a gente toma conta de 40 crianças, né? Agora nós estamos criando um instituto para isso. Então tem muitas coisas, mas eu aprendi que se eu não estiver junto com elas,
não valeu a pena. Não faz sentido. Não faz sentido. E eu penso que eu errei muito, né? Assim, peço até desculpa por essa. Errei muito isso há tempos atrás, essa ausência. Mas elas souberam ser guerreiras também, são pessoas maravilhosas. Eu vou fazer uma pergunta que não estava também no escopo, veio desse bate-papo. Você falou que elas pagaram um preço muito alto por isso. Você reconhece isso hoje, elas reconheceram também. Mas a pergunta que eu quero saber vai um pouquinho mais além, pro lado delas talvez. É um achismo seu. Você acha que elas terem pago esse preço, né, foi ter ficado sem você por algum tempo, você acha que no final, para elas, valeu a pena? Porque você estava construindo uma coisa? Não, a pergunta... Se eu fosse você, eu falava para elas que respondam. É uma boa pergunta. Não, mas é legal, boa. Essa pergunta, o Marcel, deve ter uma história por trás não, daí, né? Eu tô pensando, não, pior que não. Ele te botou na parede porque alguém alguém já falou alguma coisa. Não, sinceramente, assim, falando com sinceridade. Com sinceridade. Sim. Porque eu podia tentar inventar alguma coisa, eu vou falar tal coisa, porque... Não, falando sinceramente, eu penso que sim. Justo. Eu penso que sim. Justo. Porque muitas vezes outras pessoas fizeram isso e não valeu a pena. Perfeito. Né? Ou não souberam reconhecer que errou, voltar atrás, dar um passo atrás, porque não é feio voltar, não é feio cair. O feio é não se levantar. Sim. Né? Cair, pedir perdão, e eu pedi perdão para elas. Né? E eu não tenho problema nenhum de pedir perdão dos meus erros. Eu estava falando para o Marçal que ontem eu levei a palavra sobre perdão. Eu não tenho problema com isso. E você estava lá. Sim. Não tenho problema com isso de pedir perdão. E eu pedi perdão individualmente e coletivamente para elas. Mas eu creio que valeu a pena. Graças a Deus, essa foi... existe um patrimônio por trás daí, que o patrimônio não sustenta família nenhuma. Muito pelo contrário. Mas ele traz conforto, né? Mas muito pelo contrário, ele traz mais problema. Briga, né? Mas eu penso que no final valeu a pena. E eu creio que valeu mais a pena por causa disso, porque esse passo para trás que eu dei, de falar assim, opa, eu errei, vamos recompor isso daí? Vocês podem me perdoar, eu errei mesmo. Então vamos refazer isso? Vamos refazer esse caminho? E eu acho que elas foram assim fantásticas por isso aí. E daí foram fantásticas por quê? Porque a mãe conseguiu dar uma educação boa para elas e de alguma forma eu consegui dar uma educação para elas também, assim, mostrando que tem que se trabalhar, que tem, né? E eu falo isso quando me perdoa, se a gente tá... como eu falei, o gostoso é um podcast, é o bate-papo. Porque se não for bate-papo, se a gente sentar aqui só falar de números, nós deveríamos estar com planilha aqui, fazer uma... Sim, abre aqui, mostra aqui. Você vê, senhor Marçal, olha aqui, foi R$1.000. Não, e eu falo isso sempre para Juliana. Cara, que onde você chega assim meio cansado, ele está cansado. Cara, porque ele está trabalhando. Porque ele trabalha... Filha, tenha paciência. Filha, entenda isso. Né? Eu falo isso para a Flávia também. Entenda, que o Felipe não vai poder ir em casa. Entenda isso. Né? Porque senão são trabalhadores. Podia estar numa bagunça. Não é verdade? Quando você até brincar aí sobre o motivo da pergunta, uma pergunta capciosa, né? Não fui tentado a fazer uma pergunta dessa, pela família, obviamente, mas é porque eu me vejo hoje numa situação assim, e eu já me vi também quando eu era criança, o pai perdeu a apresentação, não foi no treino de futebol, né? E minha mãe, a gente sempre conversa sobre isso, né? Fala, nossa, vocês lembram quando vocês moravam lá no parquinho, aí, lá no predinho, todo mundo pedia lanche, vocês subiam para jantar, porque não tinha uma condição. Ou se fosse pedir um lanche, dividia entre vocês dois irmãos, né? Daí, e ela perguntou, valeu a pena? E a gente hoje, adulto, te responde, sem dúvidas, valeu a pena, né? E quando eu falo que eu tô numa fase dessa, porque eu tô numa fase de crescer também. Tô numa fase de construir legado e patrimônio. Daqui anos, construir família também. E provavelmente eu vou me ver numa situação muito semelhante a essa, né? Uma situação onde eu vou trabalhar mais do que devia. E a questão é mais essa, assim, se valeu a pena e que pode valer a pena também, né? A pergunta que sempre fazem, assim, eu falei que a gente lida com casais, né? A pergunta que sempre fazem é o seguinte: vale mais o pai ou a mãe ou um dinheiro conquistado, né?
Eu acho que vale mais o pai e a mãe. O pai e a mãe, sem dúvidas. Mas é isso, eu penso que você dá um passo para trás. E eu penso que seu pai deu isso também. Sim, sim. Ele talvez numa ocasião foi ausente, essa dificuldade financeira, nós também passamos muita dificuldade financeira. Quando a gente fala ausente de que você foi ausente um tempo, meu pai, não é ausente de sumir, né? Não. Não, é ausente de... Mas é ausente porque você estava lutando por alguma coisa. E hoje você não precisa mais subir para jantar, né? Você não precisa mais subir para jantar. Sim. O duro é quando houve tudo isso, você precisava subir para jantar e o pai sumiu. Sim. Né? O pai... Não voltou pro lar, não voltou para a questão familiar e simplesmente o seguinte, abandonou tudo. Né? Não só trabalhou, outras coisitas mais que não vem ao caso a gente entrar bem nessa interessante essa questão, porque eu também sou pai, eu faço 54 anos esse ano e eu passei por fases também que meu filho um dia falou assim, pai, dos 50 para cá você corre contra o tempo. Por que contra o tempo? Falou, porque até os 50 talvez você não conseguiu executar o que você gostaria. E ele não falava de negócios, ele falava de presença. E aí eu perguntei para ele, mas o que a gente tem hoje? Ele falou, pai, ótimo, reconheço. Só que eu também queria o pai mais perto, né? E aí hoje eu já corro menos contra o tempo, porque eu aprendi uma coisa, o tempo você não administra, você escolhe o que vai fazer dele. Sim. Não dá para administrar. 24 horas são 24 horas. Eu não faço tem mais escolhas. dias. Então, se eu estiver com ele, às vezes eu boto no modo avião para tomar um açaí com ele. E ele tem 28 para 29 anos, caso o ano que vem. Então ele vem para Maringá, eu falo, o carro é seu, você me pega. Eu quero hoje te servir. E aí, pai, mas e o Uber, você não quer que eu... Não, eu quero que a hora que eu precisar de você, você venha e a gente vai ter tempo quando você estiver dirigindo comigo. Então eu tenho aproveitado o tempo que Deus me dá, que não vai voltar aqui. Sim. E isso vai pesar para você, Davi, porque a história dele, a história do seu pai, não vou dizer dos erros dele ou dos meus erros, mas os aprendizados que você está tendo, eu diria que você talvez não tenha o direito de errar como a gente achou que errou lá atrás. Porque hoje você tem uma experiência vivida com o seu pai, com o teu futuro sogro e com tudo que você está vivendo. Sim. Então, a sua responsabilidade, eu falo para o meu filho, sua responsabilidade de errar menos no casamento, sim, de errar menos com a tua namorada, de errar menos na profissão, sim, é muito maior do que a minha. Você tem muito mais conteúdo que eu. Porque senão também a gente não fez a nossa parte bem feita, né? Legado. E é bacana, Marçal, se você me permite, quando você falou do seu filho, seus olhos encheram de lágrimas, cara. Cara, é brincadeira, né, cara? É um negócio que... né? Seus olhos encheram de lágrimas. Assim, sabe? Porque você começa a olhar a história e fala, cara, onde ele tá, né? O cara fala assim, pai, vou para Nova York. Eu falo, tá, mas o que você precisa? Não, pai, eu tenho recurso. Eu tô indo, vou fazer um estágio lá de coreografia. Muito legal. Aí volta ele fala, pai, eu tô no musical que eu tô coreografando, eu sou diretor do musical tal. Eu falo, cara, ele tá muito melhor do que eu. E aí eu digo isso às vezes em ministrações, né? Não que eu queira, e também não peço isso para Deus agora, mas se você parasse hoje, se fosse para a eternidade hoje, né? Não quero entrar nessa questão de eternidade hoje ou na volta, enfim. Mas você estaria em paz? Então. Eu estaria. Você também. Flávio estaria? Flávio estaria? A gente falou de legado, eu creio que o legado maior que a gente pode deixar é um legado pessoal. Né? Sim, nós estamos tratando de questões de empresa, etc. Mas talvez seja isso. A empresa é legal? Show de bola. Vamos deixar um legado da empresa? Show de bola. E pessoalmente, você está deixando um legado? Né? Esses dias eu vi o seguinte, herança é o que você deixa para a pessoa usar, legado é o que você deixa dentro da pessoa, no coração, no coração da pessoa. Então nós estamos deixando esse legado, né? Legado empresarial, show de bola, a gente pensa nisso todos os dias, mas e o legado dentro do coração? O que vai ser feito se amanhã a gente for para a eternidade e não tiver dinheiro? Elas vão vencer? Seu filho vai vencer? Se tiver dinheiro, vai vencer? Não sabemos. Né? Não sabemos. Então, é legal. A pergunta é fantástica e a gente entrou em outra coisa. Sempre em aberto. E a gente entrou em outro papo que vale a pena você saber. Bom, quero agradecer vocês, Flávio, Davi. Obrigado. O Flávio veio de Londrina.
Davi deixou os afazeres com a equipe, né? Flávio também com a equipe, para estarem aqui no Cápsula Cast Empreendedores. Para mim, uma experiência muito importante, edificante para o que eu ouvi e para quem vai assistir, para quem vai acompanhar. Eu acho que as pessoas precisam investir tempo nisso hoje, né? O que ele entregou aqui hoje é o que muitas vezes está num livro e você não leu. Né? E está aqui, está livre, não tem bloqueio, não tem cobrança do podcast. Ele está aqui e quem for assistir daqui 2, 3, 4, 5 anos, talvez as lições ainda valham para muito tempo. Obrigado, Davi. Que isso, eu que agradeço o Marçal mais uma vez estar aqui. É muito bom, o papo foi muito legal, né? Foi realmente muito bom hoje. Ele tem uma admiração por você, porque quando eu falei do primeiro entrevistado, foi a primeira pessoa que ele falou. Meu sogro. Cara, ele é bom, ele tem uma história, eu queria começar por ele. Então, é a primeira que você está vindo, né? E ele falou, ó, talvez a gente vai ter que ajustar a agenda e tal, mas isso é bom. Acho que já tem um pezinho de legado aí sendo colocado, né? Bacana, admiro muito ele obrigado. Também. Teve até problema com o tio dele, esse negócio de preferência aí. Né? Uma hora ele te conta. Não é não? Do quê? Qual eram os 3 preferidos? Tá. Mas bacana. Obrigado pelo convite, Marçal. Prazerzaço te conhecer, cara. Assim, foi muito legal. Obrigado, Davi, do convite. Demorou, mas aconteceu, né? Que bom. E se eu tivesse que deixar sobre esse negócio de legado, vou falar uma coisa. Há uma passagem em Provérbios que diz assim, que tem me levado pela vida, né? Porque eu também já passei muita dificuldade financeira também, né? Não foi fácil chegar onde que está hoje. Quando você olha assim e fala, rapaz, não é fácil, né? Também já tive casa penhorada, já tive um monte de coisa aconteceu, mas hoje, graças a Deus, tudo equilibrado. E a palavra é o seguinte, está em Provérbios: não me deixe tão pobre que eu tenha que mendigar o pão, e não me faça tão rico que eu esqueça de ti, meu Deus, meu Senhor e Salvador. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, é essa mensagem que eu deixaria para você. E deixo para você, Marçal, com toda a humildade, que eu sei que você fala de Deus, mas esse é o que me mantém de pé. Daqui a pouco eu tenho uma célula em casa, eu vou sair daqui e vou estudar essa palavra para eu dividir com o GA hoje, porque ela é forte. É muito gostoso, isso que me deixa, isso que me faz levantar. Muito bom. Excelente. Esse foi o Cápsula Cast Empreendedores, Flávio Gagliardi, multifranqueador da Mr. Chef. Davi foi meu convidado aqui como co-host, pelas histórias que tem construído também, e eu te convido a ver. Entrei agora, não vi todo, volta, assista 1, 2, 3 vezes, depois você pega o recorte, aplica. Eu acredito que você teve a oportunidade, você que acompanhou uma consultoria aí sentado no sofá da tua casa ou mesmo na tela do seu celular. Até a próxima.